Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, família macabra! Espero que vocês estejam bem. Esse mês nós estamos fazendo um especial Mulheres no Terror. Semana passada nós tivemos uma live somente falando sobre mulheres, sobre filme que tenha personagens femininos, e vamos nessa mesma levada. Hoje nós vamos falar sobre as vilãs mais sinistras, as vilãs mais macabras, as vilãs que dão medo, aquelas vilãs que nós olhamos para ela e falamos: puta que pariu, que mulher sinistra é essa? Então hoje nós viemos especialmente em homenagem às mulheres, porque, cara, se tem um vilão pior do que mulher, eu não vi, eu não conheço. Porque, meu irmão, o que nós vamos falar aqui, porra, eu chego, me deu arrepio. Chega a me dar arrepio, porque, cara, ela vem com aquela coisa de santinho, nós somos do bem, nós somos... Meu irmão, você vai vendo o filme, aí depois você olha pro filme, você olha pra tua esposa, você olha pra tua filha e fala: meu Deus do céu, eu tô fudido. Porra, o bagulho vai ser doido. E é mais ou menos isso aí. Quem tá aqui falando para vocês é o Peterson Azevedo, vocês me conhecem. E hoje nós temos uma convidada especial, a Ana. Ana, dá um oi pra galera. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Bia. Eu fui convidada pelo Peterson para participar e estou bem animada. Tem um tempo que eu não falo sobre terror e tal. Voltei a falar acompanhando vocês, na verdade, vocês do canal. Então, assim, estou bem animada, estou bem feliz de estar aqui. Gente, para quem não conhece, a Ana tem um Instagram, ela fala sobre resenhas de livro. Ela é uma ótima cantora, isso aí, cara. Tem umas músicas lançadas muito maneiras, E assim, ela vai participar, vai entrar, vai falar sobre essas mulheres sinistras. Ela veio para unir, porque hoje, quanto mais mulher vai ser melhor, porque nós queremos essa força feminina para dar esse medo e essa parada para vocês verem como que elas são. Então a Ana tá aqui e, como sempre, Anderson, dá um oi pra galera! Fala, família macabra, mais um programa aí, hoje das vilãs, né? E já aproveitando a deixa aí do Peterson, agradecer a galera que participou da live, que é o programa anterior, né? Sobre mulheres no terror. A galera participou bastante lá, foi bem legal, apesar de todos os problemas técnicos que nós tivemos aí, chuva, internet, essas coisas, mas no final ficou tudo bem e foi um excelente programa. Obrigado aí a todos aí. Isso aí, galera, agradecendo mesmo. E assim, eu desde já falando, porque às vezes vocês podem estranhar, às vezes eu não tô, às vezes o Anderson não tá, às vezes a Jesus não tá, porque além dos probleminhas que a gente tem na nossa vida, né, casado, essa coisa toda, às vezes não vai dar para participar nós três, mas sempre vai estar um da gente representando lá. E quem tá aqui com a gente? A mais bonita do trio, a princesa entre os ogros, a outra entre os príncipes. Josi, fala um oi pra galera. Oi, pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo inédito, a continuação da nossa live, né, sobre as mulheres no terror, e hoje a gente veio falar sobre as vilãs. Se preparem que hoje o programa tá demais. Vamos lá, Peterson? Isso aí, galera, hoje o programa vai pegar fogo. Quem já vai começar com o pé na porta, virando, dando um cambalhota, mergulhando na água, seduzindo as mulheres, o filho do Porto, Anderson? Quem você vai falar pra gente? Cara, eu vou falar de uma personagem aí que nas listas ela até sai de vez em quando, assim, mas as pessoas não veem ela como a vilã. Mas se não fosse ela, não começaria uma franquia de sucesso aí que a galera gosta muito. E eu tô falando da Pamela Voorhees. Para quem não está investigando o nome da pessoa, é mais conhecida como a mãe do Jason, do Sexta-feira 13. Lembra da franquia Sexta-feira 13? Então, pra galera que não lembra ou não se recorda, o primeiro filme do Sexta-feira 13 não é o Jason que mata. Quem mata é a mãe dele. Então eu vou contar aqui uma pequena historinha mostrando o que essa personagem passou e o que levou ela a chegar onde chegou e virar um assassino slasher, né? Conhecida aí na franquia. A Pamela, ela era uma dona de casa simples, igual todo mundo, só que ela trabalhava muito e o marido dela não era um marido legal, maltratava muito ela. E teve um período da vida dela, quando ela ficou grávida do futuro Jason, né?
Eles brigavam muito, ela e o esposo e tal, e ele batia muito nela, então ela sofria muito, muito, muito. Era uma mulher que era muito maltratada em casa, ele não a valorizava e tal. E uma vez, depois de uma agressão física, ela ouviu uma voz sussurrando assim, parecia vindo da barriga, assim, de dentro dela, falando assim: mata ele, mamãe, mata ele. E dali ela viu a ligação dela com o filho, né? O Jason, né? Que estava na barriga dela. E ela não pensou duas vezes. Um dia ela esperou o marido dela dormir, né? O Elias Voorhees, né? Que é o nome do personagem. E foi lá e acabou com ele, cara. Esquartejou ele, picou ele todinho e tal. Juntou os pedaços dele, tacou fogo na casa onde ela morava com ele e fugiu. Foi embora rumo à cidade onde tem o tão famoso Crystal Lake, né? Que é o lago, né? Famoso ali, daquele clube ali, né? Que é bem citado na franquia. E assim começa a história de matança da nossa vilã aí. Só que, passado esse ocorrido, ela chegou lá na cidade, ela começou, mesmo grávida ainda, a trabalhar ali nos restaurantes e tal. E as pessoas gostavam muito do atendimento dela, falavam que ela era uma boa funcionária e tal. Até que ela recebeu uma proposta de ir trabalhar em Crystal Lake, que é aquele parque ali onde as pessoas vão para acampar, tem aquele negócio dos escoteiros, né? Tem uns monitores que, né, os adolescentes vão. E nesse meio tempo ela começa a trabalhar nesse local. E se dá super bem e tal. Até que um dia, quando ela precisa trabalhar, a pessoa que isso já o Jason já nascido, claro, a pessoa que cuidaria, no caso dele, não pôde. E ela meio que ficou numa situação tipo, caraca, e agora? Eu levo ele para o meu trabalho, não levo? E o Jason, devido a todas aquelas agressões físicas, né, que ela sofria no casamento, ele nasceu com aquelas deformidades que a gente conhece, né, na franquia, aquele rosto todo deformado. Dizem as histórias que a causa era por causa disso, por causa das agressões, né, que a mãe sofria. Então, o que aconteceu? Ela tinha medo de expor o Jason por causa da fisionomia dele. Então ela tinha medo de bullying, né? Que as pessoas caçoassem dele, chamassem ele de coisas feias, então ela protegia muito ele. Até que nesse dia, ela não tinha com quem deixar, ela tomou coragem e levou ele lá pro Crystal Lake. E aí, cara, as pessoas veem ele, começam a chamar ele de monstro, aberração, e tal, fica aquela situação ruim, né? Até que ela pede ajuda de 2 monitores para tomar conta ali dele, né? Fala assim, eu preciso que você tome conta do meu filho e tal. E o que acontece? Eles, em vez de tomar conta, eles fazem o que todo casal costuma fazer nos filmes slasher, né? Vão fazer o que não interessa lá no... Isso, exatamente. E deixam o menino sem a proteção de ninguém. Até que um grupo de jovens começa ali zombar, caçoar dele e jogam ele no lago. E, consequentemente, o Jason morre afogado, como a gente conhece na história. E dali, esse foi o start para ela se tornar a slasher daquela franquia Sexta-feira 13. Porque o Jason morre, e ela gostava muito dele, ela tinha esse relacionamento de mãe, né? Mãe e filho. Então, o que ela jurou? Ela jurou que todo mundo que fosse para Crystal Lake, ela a mataria. Jurou vingança. E assim ela o fez durante todo o filme, e isso aconteceu, né? Até que temos a famosa Final Girl, que é a menina que sobrevive, que luta com ela ali no final e consegue, já dando um spoiler, decapitar a mãe do Jason, e os crimes ali daquela vilã se encerram ali no final do primeiro filme. Então, tu vê que a história dela é uma história bem pesada. Assim. Ela não é só uma slasher que ficou doida e saiu matando. Ela tinha, entre aspas, né, a justificativa para ela ser como ela era, né? E eu queria saber o que vocês acham, se vocês sabiam dessa história da senhora Voorhees, né? Que eu considero uma das primeiras vilãs, né, do slasher ali, porque esse filme é de 1980, né? Se eu não me engano, o primeiro filme. Então, queria saber, o que vocês acham aí acerca da senhora Voorhees? Eu já vou falando que o Jason, pra mim, é o vilão mais filha da puta da parada. Por quê?
rapazinho, novinho, ia ver esses filmes, via um peitinho, ficava empolgado, agora vai ter. E vem o maior patafoda do cinema e matava, enfiava lança. Por quê? Agora eu entendi. Ele tem essa parada porque ele morreu por causa de uma parada. Então ele ficou com ódio. Depois daquilo ali, agora eu entendi porque ninguém fuderá isso nos filmes do Jason. Por causa disso, que ele morreu por causa dessa parada. Agora tudo fez sentido pra mim. E, diga-se de passagem, mata ele, mamãe. Eu já tive vários pesadelos com essa maldita dessa vozinha nojenta. E, Ana, o que você tem a me dizer sobre o Jason Patafoda? A mãe do Jason. Então, eu assisti essa franquia escondida da minha mãe, na verdade, porque quando eu nasci, minha mãe já não queria mais ver filme de terror. Ela já estava em outra vibe, tipo, não quero ver filme de terror, não quero que você veja. E eu gosto muito do Jason, apesar de realmente ele é empatafoda pra caramba. Quanto à mãe dele, você tem, tipo assim, duas visões dela. Ela é uma vilã, mas ela também foi levada àquilo, de alguma forma, entendeu? Pô, o Jason já era assassino antes de nascer. Mata ele, mamãe. Na verdade, aqui em casa virou uma piada. Essa vozinha, mata ele, mamãe, a gente costuma soltar como uma piada interna quando a gente tá com raiva de alguma coisa. Mas, assim, ela foi levada a ser uma vilã. E eu acho que, pô, pra alguém que teve o Jason, se tornar uma vilã foi o mínimo, né? Que ela podia fazer. Eu gosto dela, na verdade. Eu dou meio que uma defendida nela, pra ser sincera. Tipo assim, mataram meu filho, vou matar você, porque sim. Eu gosto dela, pra ser sincera. O Jason é chato, eu acho ele mais chatinho, na verdade. Ele realmente era bem... Você achava que alguma coisa ia acontecer, ele aparecia com alguma coisa, sabe? Você sabia que ele ia cortar o barato. Mas ela, eu gosto bastante dela, pra ser sincera. E assim, vendo o que você falou, realmente, ela teve 2 traumas, né, gente? Primeiro, coitada, ela era espancada pelo marido. E segundo, ela teve o Jason. Imagina aquela cabeça do Jason saindo da mulher. Coitada da mulher, aquilo gerou trauma psicológico. Porque, meu irmão, aquilo não era a cabeça, que é a metade da melancia torta. Porra, aquilo gerou várias paradas. Agora eu entendo. Gente, vocês estão me dando uma visão completamente diferente do Jason que eu nunca imaginei na minha vida. E, Josi, o Jason do cabeçudo e patafoda, o que você tem para falar sobre a mãe dele? Então, metade dessa história que Anderson contou eu já conhecia, mas outra metade não. Essa sobre a mãe dele ser espancada quando estava grávida dele, eu não sabia. Nossa, acho que deve ser por isso que ele nasceu, entre aspas, deformado, né? O coitadinho. Mas a mãe dele, eu acho ela bem foda. E se fosse comigo, eu também ia matar todo mundo. Porque mataram meu filho era feio, mas era meu filho, fazer o quê, né? Eu iria matar também. Eu entendo o lado dela. Eu entendo o lado dela, porque ela queria matar todo mundo, né? Mas, assim, o Jason, ele não é um dos melhores pra mim. Assim, no meu ver, ele não é um dos meus preferidos dos slasher. Que os filmes de Sexta-feira 13, eles não sei. Eles são muito ruins pra mim. Porque tem Jason ataca Nova York, Jason vai pro inferno, Jason vai pra não sei onde. Ali já a franquia foi se desgastando muito, muito. Eu acho que ela não envelheceu muito bem. Comparada às outras, não envelheceu muito bem. E assim, Jason também não pode ver ninguém. Dê um beijinho, faca. Não pode ver nada. E falando da Pamela, eu também acredito que ela seja uma das primeiras vilãs. Eu gosto dela porque no primeiro Sexta-feira 13 a gente tem aquele plot twist. A gente pensava que é o quê? Quem tava matando Jason? Não, a mãe dele. Isso aí pegou todo mundo de surpresa. Eu gosto bastante desse filme e gosto da Pamela também. Acho ela, aquela atriz é muito boa. A que interpreta a Pamela, ela passa um medo assim. Você olha pra ela e diz, essa mulher assim não é muito confiável, não. Gosto bastante. A atriz que ela tá falando, ela se chama Betsy Palmer. Essa atriz, cara, ela é atriz da antiga ela. Ali no Sexta-feira 13, a carreira dela já tava embaixo, mas ela é lá dos anos 60.
Ela era uma atriz bem, bem bonita e bem, bem famosa ali, daquela época de ouro ali do cinema. E fazendo uma parte no que as meninas falaram, assim, como eu também falei um pouco na minha introdução, ela é uma vilã que ela tem uma justificativa, né? Porque até então, você vê que nos slashers ali, normalmente o cara só aparece e sai matando. São poucos ali que tem um background mais elaborado. E esse plot twist é bem interessante, né? Porque as pessoas ficam achando que é um homem que tá matando, porque todos os slashers são homens. Então, a nossa cabeça machista, vamos assim dizer, já dos anos 80, tinha certeza que era um homem. Então, ser uma mulher fazendo aquilo daquele jeito que ela faz no filme, isso foi deu um plot twist em todos os sentidos. É um dos primeiros filmes com plot twist. Eu ouvi falar isso, é um dos primeiros com plot twist. É o Sexta-feira 13. Isso, e o primeiro filme é excelente, cara. O primeiro filme é muito bom. A franquia realmente ela se desgasta, mas esse aí, se tivesse ficado só nesse, ia ficar assim com chave de ouro. Eu considero Sexta-feira 13 o primeiro, que é esse que tem ela, a Pamela, tá ali batendo com todos os slashes ali, cara. Não perde, não. E uma coisa interessante, você vê como é que é a relação do Jason e da mãe, né? Esse negócio do mata ele, que ela ouve. Eles têm uma ligação tão grande que ele, depois, quando começa a matar, no segundo do filme, tem aquela famosa cena que ele cria um altar, né, com a cabeça dela, né? Lembra dessa cena? Cheia de vela, aquela cabeça envelhecendo ali no meio. Cara, eu tinha pânico daquilo ali quando eu era criança. Eu via aquela cena, eu achava aquilo muito forte e, ao mesmo tempo, mostra o amor que ele tem pela mãe, né? Que ele não morreu afogado, na verdade, que a gente vê na cena final lá que ele puxa a Final Girl pra dentro do lago, né? Então fica não subentendido, mas pode ser só para não dizer assim, teve um final bom, ela se deu bem, mas no final não se deu bem. Mas o que parece é que ele não morreu afogado no incidente. Ele deve ter ficado perdido, alguma coisa ali para justificar. Ou é só uma coisa sobrenatural, não sei. Cada um interpreta de um jeito. E até o modus operandi dele, cara, de matar, daquela fronha, né? Que no segundo ele faz como a mãe, né? Ele usa a fronha com aquele furinho, assim, com o olho só aparecendo, que é o olho bom, né, no caso, porque como o Peterson já citou aqui, ele tem um rosto deformado, então provavelmente ele só enxerga de um olho. Eu não sei se vocês reparam isso, se vocês lembram dessa situação. Que era só um único furo que tem na coisa. E tanto que as pessoas chegam a achar que é a mãe dele que tá matando, a mãe dele voltou, mas não era. Era o filhinho dela do mal. E, assim, só pra falar, assim, no final disso, que o American Horror Story fez uma baita de uma homenagem ao Sexta-feira 13, aquela parada da mãe e tudo, cara. Ficou muito, muito maneiro. E até a cena do barco do final tem no American Horror Story. Pô, muito maneiro mesmo. Pra mim, até agora, foi a melhor temporada, a 1984. 84, né? Isso aí. 84. Então, galera, já vamos para a segunda vilã. E quem vai falar a segunda vilã é a Ana. Ana, quem você vai trazer pra gente? Então, gente, eu vou trazer uma vilã que não é muito conhecida, sabe? Que nem marcou a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Eu vou falar da nossa queridíssima Samara. Por quê? Porque, assim, entre todos os vilões, na verdade, de filme de terror, ela realmente fez parte da minha vida de uma forma, assim, muito louca. Deu sonhar, deu imitar para assustar meus primos também. Eu tinha o cabelo bem preto, tinha uma camisola branca quando eu era menor. E aqui em casa tem um corredor enorme. E aí eu ia engatinhando igual a Samara, sabe? Porque a pessoa... Realmente. Mas, assim, eu gosto muito da Samara. Eu não tenho como defender a Samara, porque o que acontece no filme? No início, ninguém sabe o que é aquilo. Acho que é Rachel, o nome da principal, da protagonista. Tá procurando saber o que aconteceu com a sobrinha dela e tal. E aí ela começa a ter contato com aquela fita. Ela assiste aquela fita e logo depois ela escuta aquele telefonema que a gente, né, sabe, muito 7 dias e não sei o quê. E durante esses 7 dias vão acontecendo várias coisas com ela, até ela descobrir quem é a Samara. O que rola? Samara, além de ser mulher, o que realmente assusta bastante a gente, ela também é criança.
particularmente, eu tenho muito medo de criança em filme de terror, gente. Eu tenho muito medo. Tipo, é uma coisa que eu olho assim, as crianças que tem aqui em casa e já fico, meu Deus do céu. E é uma coisa que, pô, me assusta muito. Coloca a criança em filmes de terror, é pra te sacanear, entendeu? Porque dá muito mais medo, dá muito medo. E aí ela vai descobrindo, sabe, o passado, quem era a Samara, o que aconteceu com a Samara. E em um dado momento do filme, você acaba, tipo, gostando da Samara. Tem uma coisa naquele filme que faz você achar que a Samara, poxa, foi injustiçada e tal. E aí depois você descobre que não, a Samara sempre foi ruim. A Samara sempre deu trabalho. E aí o que rola? Ela vai descobrindo que a Samara era uma criança que assustava a mãe, de uma forma que começou a deixar os pais muito assustados com ela, com medo dela, colocam a garota para dormir num celeiro. Só que assim, não pensaram nos animais que estavam no celeiro, né? Que ela começa a atormentar os animais. Tanto a mãe, com algumas habilidades esquisitas que ela tem, que chega um momento que essa mulher enlouquece e joga ela dentro desse poço. E nesse poço ela passa o quê? 7 dias para morrer. E aí você descobre por que ela dá 7 dias para todas as vítimas dela. Todo mundo que assiste aquela fita tem só 7 dias de vida. E o mais interessante é que, assim, todos os 7 dias acontece alguma coisa com essa pessoa. Alguma coisa muito estranha. E aí você começa a pensar, pô, era isso que acontecia com ela no poço? O que será que é isso? Qual é a minha impressão da Samara? Ela gosta de torturar, ela não quer só matar a pessoa, ela vai torturando aos poucos. E isso dá um medo do caramba. Entendeu? E aí eles pegaram... E esse filme é uma adaptação de uma história japonesa, na verdade. E eu fico pensando assim, porque os orientais, na hora de fazer terror, eles são excelentes, né? Eles são maravilhosos na hora de fazer um terror, porque, meu Deus do céu. Fico imaginando a versão japonesa dela. Devia ser a coisa mais horrível. E um pouco que eu pesquisei, eu vi que o diretor que comprou, né, os direitos, ele assistiu a fita da versão japonesa num VHS também, que tinha uma qualidade péssima, e isso já deixava a pessoa mais assustada. E eu acho que, assim, esse lance da fita voltado ao lance da TV faz a pessoa ficar com mais medo ainda daquela coisa que a Samara é, né? Que a gente não sabe se é um espírito, se é uma entidade, que diabo que é aquilo. E, assim, você termina o filme, tu tá de cara com a televisão. Entendeu? Acabou, você tá com a televisão ali na sua frente, e você pensa, pô, se o telefone tocar, vou embora. Não olhe mais pra trás, nunca mais. E era isso que eu senti, até hoje eu sinto. E assim, mas eu gosto desse filme por ter sido um dos filmes que mais me prenderam. Eu assistia quando eu era criança, escondida também. Acho que passava muito, era na Record, se eu não me engano. Passava demais, eu assistia escondida. Da minha mãe, assistia de madrugada. Depois que eu cresci, que eu fiquei mais medrosa. Quando eu era criança, eu não tinha essas coisas, não. Mas assim, não dá pra defender a Samara. Tipo, foi porque aconteceu isso e isso. Não, eu acredito que ela sempre foi ruim. Depois que ela morreu, ela só ficou pior. Eu acho que no segundo filme ela tá ainda mais assustadora, porque mostram de maneira assim mais detalhada ela saindo daquele poço, daquele jeito super tenebroso, entendeu? Então, assim, não defendo, mas eu acho ela uma vilã do caramba. Porque não tem como, mesmo quem não assistiu o Chamado, olha pra ela e sabe quem é, sabe? E eu fico imaginando, ela era uma criança, ela se assistindo, eu vi que tem gente que diz que ela se assistiu, se assustou. Eu me assustaria, eu ia ter um pouco de medo de me olhar no espelho por um bom tempo. Mas assim, eu acho que ainda, além dela ser uma garota, ela ainda era uma criança, assustando as pessoas, entendeu? Tipo, ela tomou uma proporção gigantesca no mundo inteiro. Então, assim, não defendo, mas super respeito a Samara. Uma pergunta, você não viu a versão japonesa? Não, nunca consegui ver a versão japonesa. Tem um pouco de medo. Eu vou ser sincero, cara. Você não tem noção da Samara. Cara, Deus me livre. A versão japonesa, ela é no mínimo, umas 100 vezes pior, assim, de matéria de medo. Porque o que acontece? É o que você fala, os orientais, eles são mestres
nessa coisa desse tipo de terror com espíritos amaldiçoados. Porque ela, na verdade, ela é como se fosse um coxo, ela é um espírito amaldiçoado. Então, um yokai, uma coisa assim. Cara, a tensão que ela bota na versão japonesa é muito, muito sinistro. É muito sinistro. Você falou, pô, Samara, até o Anderson comentou comigo. Você falou assim, Petson, será que é a versão japonesa ou é americana? Eu acho que é americana. Cara, a japonesa... A japonesa deve ser terrível. O bicho pega. Eu acho maneiro e, assim, eu gosto. Eu acho o americano razoável. É um filme que eu acho razoável, só que ele não chega nem perto da Samara. É que nem exemplo, se você for ver o Grito, cara, o japonês te dá arrepio. O grito japonês é terrível. O japonês eu conheço. Então, arrependo já até o hoje. americano eu já não... Porque o americano ele tem a tendência de americanizar as paradas e dar meio que uma quebra da tensão. Que o maneiro dos orientais é a tensão, sabe? A tensão que eles dão, aquela... Cara, eu não sei como que eles conseguem fazer aquilo, é completamente diferente. Então fala você, Josi. Ô Samara, por que você me trai? O que você tem a nos dizer? Vamos lá. Primeiramente, eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha uns 6 anos, se eu não me engano, por aí, sozinha. Eu acho que eu nunca tive tanto medo. Eu assisti esse e o Grito sozinha. Menino. Porque eu pensava que Samara e a mina do Grito era a mesma pessoa. Aí depois eu olhava assim pra cá, pro final, é filme diferente. Então é outra mulher, porque elas se parecem, né? Aí eu ficava pensando, né, eu criança. Aí eu assistia o filme, eu olhava assim, aí passava a fita, né? Aí eu ficava pensando, se o povo do filme assistiu a fita Morre em 7 dias, e eu também assisti a fita no filme. Aí eu ficava assim, ó. Eu tava vivendo, não sei, menina, eu tava vivendo assim, parecia que eu tava em Missão Impossível. Eu tava vivendo assim, filho. Toda vez que o celular tocava, eu ficava assim, ó. Eu pequena, não sabia de muita coisa. Meu Deus, eu não era pra eu ter assistido esse filme, porque no filme tá a fita, e quem assiste a fita morre. Eu ficava pensando bem assim. Mas enfim, a Samara, caramba, o fato dela ser criança, como tu disse, Ana, né? Influencia muito. E criança em filme de terror, ai meu Deus do céu. E ainda mais quando é menina. Menina é terrível. Porque tem aquele filme também, A Profecia, aquele garotinho do Satanás também. Mas tem também A Órfã. Tem aquele Caso 39. Tem muitos com meninas que... As mulheres pior do que o demônio tem vezes. E essa Samara, realmente, a versão japonesa eu ainda não vi. Tenho vontade. Mas se eu visse no tipo que eu vi o americano mesmo, acho que eu não tava nem viva mais. O japonês é sinistro demais. E Anderson, fala comigo, meu irmão. O que você tem a nos falar sobre Samara? Por que você me trai? Endossando o que o Peterson falou, o filme japonês, cara, nem se compara com a franquia americana. Nem se compara. Apesar que o primeiro filme, aquele com a Naomi Watts lá, que faz a principal ali da história, ele é bem fiel ao The Ringo, né, que é o nome japonês do filme. Ele é bem fiel à história. A única coisa que essa franquia americana muda são os motivos por que a Samara tá matando, né? A Sadako, né, que é da versão original, ela tem uma outra pegada, tipo assim, o motivo, ela tá mais para yokai, como o Peterson acabou falando, e infelizmente, como a franquia americana, a versão japonesa também derrapou de um nível assim grande. Ela teve o chamado primeiro, teve o segundo, teve um prequel, né, que era o chamado zero, que eles chamavam, que conta a história da mulher que é a Sadako, o que foi que aconteceu, tudo. E o interessante dessa personagem, que tipo assim, nessa franquia japonesa, ela abriu porta para todos os filmes japoneses de terror que tinham na época, né? Que acabaram ganhando os remakes americanos, né? Tem aquele menininho que é todo pálido, como é que é o nome mesmo daquela franquia? O Grito. O Grito, né? Teve o Grito, teve Água Negra.
Água Negra. Água Negra também. Veio uma leva ali Foi na época que Hollywood descobriu o cinema de horror japonês ali. Então, quem abriu as portas ali foi a nossa personagem aí. E uma outra coisa interessante, tipo assim, graças a Deus que não tem mais videocassete, né? Aí agora a gente não pode mais sofrer a perseguição dela. Mas eu já vou dar uma dica aqui para os participantes e ouvintes. Não dê o play na Netflix onde ela estiver, no streaming. Senão vai que teu telefone toca aí. Que agora os tempos são outros, né? Agora é na Netflix. Doce, quem você vai trazer pra gente? Qual é a vilã sinistra? Vamos lá. Muitos não vão dizer que ela não é vilã, não sei o quê. Mas, gente, do meio pro final do filme ela se torna vilã. Então, vou fazer que nem eu fiz na live. Não vou dizer o nome dela, mas eu vou cantar. Tem uma música da banda Europe, se eu não me engane, que se chama Carrie. Não sei se vocês lembram dessa música, mas é o nome da minha personagem. Carrie é uma adaptação da década de 70, embora tenha outras adaptações e tenha o remake de 2000 e não sei quanto, com outra atriz. E eu adoro esse filme, eu adoro a Carrie, e como a gente comentou na live e alguns participantes disseram, o problema não é a Carrie, o problema é a mãe dela, que a mãe dela é o porre, pelo amor de Deus. E eu acho que Carrie é uma obra temporal, que nunca deixa de ser atual. Esse lance do bullying, dela ser assim e desenvolver os seus poderes telecinéticos, como eu falei na live, eu já tinha matado todo mundo ali há muito tempo, porque que povo chato, não deixa a coitada em paz. E a primeira cena do filme que a gente tem, né, ela jogando lá com seus colegas, e a gente tem a cena da menstruação, que ela vai no banheiro, que a mãe dela, a gente sabe que ela é aquela fanática religiosa. A mãe dela, o pior personagem mesmo. Uma das pessoas mais tóxicas da vida. Nasceu em Chernobyl, aquela mulher. Então, ela é muito chata, a mãe dela. Não explica a ela as coisas, ela não sabe nada, coitadinha. Aí ela, um belo dia, ela na escola, ela mestrou, e ela pensa, meu Deus, eu vou morrer. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela vai pedir ajuda aos colegas, né, que é os mesmos que praticam bullying com ela, as meninas. Ela vai lá e as meninas ficam tirando sarro dela, coitada. Dá uma pena nessa cena, dá uma pena dela, ela não sabe o que está acontecendo. E o filme todo, o pessoal pisando nela, tome bullying, um atrás do outro. E, gente, bullying é um assunto muito sério. Só quem já sofreu sabe. E não é uma coisa que se deve brincar. Às vezes a gente brinca assim, a gente brinca aqui no programa mesmo. Mas assim, a gente tá falando aqui de bullying nível hardcore que a gente vê em Carrie. E ela não era uma personagem ruim, mas ela chega assim, ela diz, meu filho, foda-se, eu tô no meu limite. Vai se fuder todo mundo, eu vou matar todo mundo aqui mesmo. E quando chega a cena do baile, aquela cena icônica que joga um sangue de porco na cabeça dela, ela diz, não, agora vocês fizeram demais. Aí ela começa a matar todo mundo. Eu já tinha feito isso, né? Mas ela deixou pra fazer no final. No final é a melhor parte. Cena totalmente satisfatória. A cena que ela mata todo mundo no final. Eu acho a Carrie sensacional. Eu achei muito bom quando ela matou todo mundo. Já tinha feito isso. E a mãe dela, meu Deus do céu. Eu já tinha matado até aquela mãe que ela é muito, muito chata. Aquele par dela também do baile. Eu pensava disso, olha, um cidadão que se salva nesse meio. Não tem ninguém que se salva. É todo mundo assim, pisando na coitada. E assim, eu não acho a atriz que ela fez a Carrie. Não acho ela feia, ela não tem nada de estranha. Mas enfim, né? Bullying é bullying. E teve o remake, que foi com a Chloe alguma coisa, que eu não lembro o nome dela completo. Assim, na época que eu assisti, eu não achei ruim, mas também não é bom. É porque aquela menina é bonita demais pra ela ser a Carrie. Não tem nem o que zoar naquela menina. Acho que ela seria uma das mais populares do colégio, assim. Mas Carrie é um personagem muito interessante. Não li o livro ainda, mas pretendo ler, porque eu gosto bastante das adaptações. E vocês, o que tem a falar sobre Carrie? Então vamos lá.
Kelly, muito, muito bom. Um filmaço, um dos marcos do filme do terror. Muito bom. Então, esse aí é um filmaço. Os outros dois, veio um de 2003, depois veio esse último agora. Esse último agora, pra mim, é melhorzinho do que o outro. O remake, pra mim, mas não chega nem aos pés do original. E a grande vilã do filme, você falou, pra mim não é a Kelly. A grande vilã é a Margaret White, que é a mãe da Kelly. Ô mãe, filha de uma vaca. Aquela mulher é uma doida religiosa do caramba, muito louca e muito doida. E, caraca, eu acho que 90% também do que a Kelly sofre é por causa também, além do bullying, é com a própria mãe, cara. Que, porra, a mãe... Meu Deus do céu, aquilo ali não é mãe, aquilo ali é Satanás em forma de mulher. E, cara, é realmente um filmaço, eu gosto muito. E esse aí é o que você falou. É uma vilã que ela foi obrigada a ser vilã. Ela foi obrigada, ela tinha que se vingar. E o prazer da gente quando ela mata geral, cara, é muito bom, cara. É muito bom ver ela matando e aquele pessoal correndo. Fudeu pra geral, vai morrer geral. Porra, é muito bom, cara. Filmaço. E Ana, o que você tem a nos dizer sobre Kelly, a Estranha? Então, Carrie é um filme que eu tinha muita raiva, na verdade, de assistir. Eu detestava assistir por causa das coisas que fazem com ela. Era um filme que, nossa, me dava uma agonia terrível. Por mim, ela não ia desenvolver poder nenhum, ia pegar uma arma e matar todo mundo mesmo, entendeu? E realmente, pra mim, a vilã, de verdade, é a mãe dela. A mãe dela é um saco. Meu Deus do céu, eu passei o filme inteiro esperando assim, essa mulher tem que morrer, sei lá, cair do salto dela, subir em cima de um salto, cair, quebrar o pescoço. Eu detesto ela. Era um filme que me causava assim, uma agonia terrível. Então, acho que a Carrie não é a vilã. Ela é quem salva a gente daquela raiva, entendeu? E aquela cena dela matando todo mundo, pra mim, é a melhor parte do filme. Eu espero aquela parte, assim, ansiosa. Quando eu vou assistir, às vezes que eu fui assistir, às vezes eu até passava, pra mim a raiva diminuir. Porque, além de tudo, ele aborda vários assuntos muito interessantes. Ele aborda o bullying, ele aborda a intolerância, né, da religião mesmo. O como é que ela pode também te diminuir, te fazer... religioso. Exatamente. E fala até de questões femininas que a gente acaba passando. Por exemplo, a vergonha da menstruação. De você não saber e você passar vergonha e morrer de vergonha disso. Assim, é um filme que mexe com você em várias esferas. Mas, assim, acho que se ela é uma vilã, é a melhor vilã que tem. É a vilã que a gente, com certeza, ama, entendeu? Não tem, assim, falar mal que ela é... Não, ela não é ruim, ela é maravilhosa. O resto do mundo que era péssimo. E eu super defendo a Carrie. Por mim, ela já tinha, matado eles de uma forma muito mais cruel mesmo. Sabe? Aflora em mim os meus piores instintos daquele filme. Uma coisa que terrível. Que bom que eu não tenho poderes. Sério, que bom que eu não tenho poderes. Porque, assim, meu Deus do céu. Eu amo a Carrie, entendeu? O resto do filme que eu detesto. Aí, viu, Anderson? Kelly é estranha, exaltando o que tem de melhor, de pior na mulherada, viu? E você, irmão, o que você tem a nos falar sobre esse filme? O Carrie, cara, ele é um clássico, né, do Brian De Palma, aí, um filme da antiga aí, com a Cissy Spacek, que arrebenta aí nesse filme aí, né, que realmente, como a Josi falou, ela não é... Eu acho que o que pega são esses subtítulos brasileiros, né? Carrie a estranha. Ela não é estranha, ela é até bonitinha, ela. Estranha é a educação que ela teve, né? Por causa dessa mãe aí religiosa, extremista, que não explicava as coisas para ela, né? Você vê que ela nessa cena aí da menstruação, ela acha que ela tá morrendo. Assim, ela não sabe o que é aquilo que tá acontecendo com ela, porque a mãe dela nunca conversou isso com ela, não ensinou e tal. E outra coisa também interessante, que você vê que esse filme tá muito à frente do tempo dele, né? O filme e a história, né? Do Stephen King, né? Que a gente tem que dar mérito pro criador também, né? Que você vê que na década de 70, os assuntos que ele já estava abordando ali, né?
já eram bem pertinentes, são até hoje, né? Se você parar para pensar, tudo que é falado ali, se der mole, até hoje tem Carries por aí, até hoje, vivendo uma situação parecida. Não só pela bullying, mas da falta de informação, a ignorância, né, devido à criação que leva. E, em resumo, cara, eu cheguei à conclusão aqui que as nossas vilãs todas têm uma justificativa. Se você parar para analisar, elas não são só vilãs porque elas são vilãs igual são os homens, né? Que chegou, tá matando. Não, todas elas têm um porquê, né? Tem uma virada de chave ali que faz com que elas se tornem, entre aspas ou não, né, as vilãs aí dessa história. E se fosse na época atual, né, a gente poderia dizer que a Carrie é uma mutante, né? Ela é uma X-Men, né? Porque os poderes dela ali na adolescência, né? Ela despertou nesse momento ali. É quase uma Jean Grey essa aí. Mas cara, esse aí é um clássico. Eu tô para reassistir esse original. Gostaria, tem muito tempo que eu não vejo. Via naquelas madrugadas da Globo, assim, era um filme bem... A gente achava bem obscuro, mas não reassisti agora, né, com os olhos de hoje, com a experiência que tenho hoje. Mas é uma excelente vilã, numa excelente história também, né? Isso aí. E agora, gente, eu vou trazer a minha vilã. Cara, assim, diga-se de passagem, já vou começar falando, que eu revi esse filme hoje. Eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás. Eu lembrei dela e eu quis rever. Vou ser sincero para vocês, me arrependo. Me arrependo de ter visto esse filme. Por quê? Eu tenho medo de palhaço. Eu morro de medo de palhaço. E isso devido a um filme que eu vi na minha infância que se chama Poltergeist. Eu tenho medo de palhaço. E por causa do filme que eu vi hoje, agora eu tô com medo de enfermeira. E para me ferrar, eu sou casado com uma enfermeira. Então, eu já estou imaginando como é que vai ser eu dormir com a enfermeira depois de eu ter visto esse filme. Por quê? Vocês, já vou logo falando, vocês falaram que todas as vilãs que vocês trouxeram, elas tinham um porquê matar, elas tinham um porquê ser vilã. A minha não, pô. A minha é louca de pedra. Aquela ali, compadre, ela é maluca de dar nó na cabeça de Satanás. Eu vim falar simplesmente da Anne Wilkes, do filme Louco Obsessão, a versão do livro de Stephen King. Essa Anne Wilkes, ela é uma enfermeira. Ela do filme é o seguinte, ela é uma enfermeira que ela se considera a fã número 1 de um escritor famoso que ele tinha uma série de livros de romance. E esse cara, ele sofre um acidente numa nevasca e infelizmente ele é salvo por essa mulher. E o que acontece? Ele é salvo por ela, ela vem, ela fala que ela é fã número 1 dele, aquela coisa toda, trata ele super bem, cuida das feridas dele, e aquela coisa toda. Ela pede, pelo amor de Deus, deixa eu ler. Isso aqui é um livro, deixa eu ler. Ela lê o livro do cara. Na primeira levada, tu já olha e fala, meu Deus, cara, que porra é essa? Essa mulher na cena da sopa, ali ela vai falando, já dá uma agonia. Depois que ela descobre que ele matou o personagem favorito dela, a mulher vira Satanás. Satanás não, porque Satanás já tem medo dessa filha da mãe. Compadre, eu vi no trem, vendo o filme, a cena que ela quebra os pés do cara, eu dei um pulo tão grande que todo mundo ficou olhando. Nervoso. Cara, a mulher ganhou um Oscar e fosse merecidíssimo. Ela é louca, a atriz é muito, muito, muito foda. O nome da atriz é Kate Bates. Cara, esse filme é de 1990. É um filmaço. Quem nunca viu, vocês têm que ver. Eu tô impactado com esse filme até agora. E olha que eu já tinha visto. E cara, eu tô assim, meu Deus do céu, cara, que mulher louca. Você vê a loucura da atriz. Você vê... Cara, é um filmaço. Filmaço. E, Josi, o que você tem a nos falar sobre a Anne? A enfermeira
gente boa desse filme, Louca Obsessão? Vamos lá. Cara, primeiramente, eu adoro a Kate Bates. Ela é uma das minhas atrizes favoritas, aquela mulher foda. E pior, quer dizer, pior não, melhor, que ela só faz papel de vilã. Se você for assistir American Horror Story, ela tá na série, em muitas temporadas por sinal, ela só é a vilã, cara. Ela é difícil ter um papel assim de boazinha, muito porque o semblante dela, assim, a aparência dela não dá pra ela ser uma pessoa assim, uma mãe de família. Vamos matar nessa porra. A cara dela é bem assim. E nesse filme, ela arrasou. Eu adoro esse filme. Faz um tempo que eu vi, mas eu ainda tenho uma memória bem ativa sobre ele. E, cara, que mulher louca. E também, assim, Stephen King, quando ele escreve as histórias dele, ele gosta de colocar umas críticas sociais ali, outra aqui. E sempre ele está mais à frente do seu tempo. E essa história também não deixa de ser atual. Porque, assim, se você é um escritor, se você é um cantor, um ator, sempre vai ter aqueles fãs mais loucos por você, que faço tudo e tal. Se você fizer uma coisa que desagradar, coitado de você. E esse cara, infelizmente, caiu na mão de uma mulher louca de pedra. E o que ela faz com ele. E esse filme ele é bem feito. Eu acho que ele é de 90, né? Pra época ele é bem feito mesmo. As atuações, pra mim, são nota 10. A Kate tá maravilhosa. O ator também, que faz o escritor, ele é muito bom. E eu não sabia que ela tinha ganhado o Oscar. E merece. Foi muito mais que merecido, que ela atua demais. É uma vilã, olha. Bota medo no Satanás mesmo, ela. Gosto bastante. Cara, realmente o filme é muito fera. O filme é muito bom. E assim, você falou, na temporada que ela participou do American Horror Story, a terceira temporada, ela ganhou o prêmio de melhor atriz com aquele personagem que ela fez do Coven. Foi que da foi Madame, que é a e racista. Inspirada numa mulher que existiu. Isso. Essa mulher realmente existiu. E Ela aquelas é sem dó. torturas. Aquelas torturas realmente aconteceram. Falavam que ela parecia ser um doutor Frankenstein. Ela Realmente. pegava sangue dos negros e passava assim na pele, dizia que era para rejuvenescer. E na série também ela pega um cara, diz que quer fazer dele um minotauro, coloca uma cabeça do boi na cabeça dele, assim, bem bizarro mesmo. Ela quebrava os braços dos negros e costurava para ficar igual caranguejo. Isso aí é sinistro. Isso, e a mulher realmente fez isso. Cara, essa atriz é muito, muito, muito foda. E Ana, você já viu o filme? Você gostou do filme? O que você tem a nos falar sobre Louca Obsessão? Então, esse filme eu assisti, faz muito tempo. Foi com 2 primos meus. E um deles tinha muito medo de médico. Desde pequenininho e tal. E aí ele assistia esse filme e me mostrou, tá vendo? A gente era pequena, ele tá vendo? Ó, ela é enfermeira. Tá vendo só? Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu achei engraçado. Eu ri da cara dele, lógico. Mas ele tava usando o filme, olha só, ela é uma enfermeira. Olha o perigo que é uma enfermeira, o que ela pode fazer com você. Mas outra coisa que ficou também muito marcada na minha mente foi a expressão dela. O olhar dela. Ela tem um olhar de gente obcecada mesmo. E, assim, ela não precisava dizer nada, fazer nada. Quando eu a vi, eu já pensei assim, caramba. Imagina essa mulher, dentro da sua casa, cuidando de você, te olhando daquele jeito. Porque ela te olha de um jeito, você já morreu, entendeu? Ela te olhou, você já morreu. Do jeito que ela te olhou, você já imagina, tô sem a cabeça, ela cortou 3 dedos meus e estou gritando. Porque, assim, eu acho isso muito incrível nessa atriz. Ela tem um olhar muito expressivo. E eu acho que é por isso que ela faz muita vilã. Porque ela é muito boa nisso. Era uma relação de amo, odeio, porque ela é maravilhosa nisso, mas, porra, dá um medo do caramba. Ela não precisa falar nada. E esses filmes de obsessão mesmo, de mulheres obcecadas, principalmente quando são mulheres, me dão uma agonia terrível. Porque me dá aquela impressão de que a pessoa nunca, nunca vai se livrar dela. Sabe? Eu acho que eles trabalham... E nesse filme achei que foi muito bem trabalhado. O lance dela machucar ele por causa do personagem preferido
é uma coisa que às vezes eu falo por lembrar desse filme, porque eu fico realmente com muita raiva quando matam os meus personagens preferidos. Eu gosto de matar o personagem dos outros quando eu tô escrevendo, mas quando matam o meu personagem preferido, fico com muita raiva. Não quebraria os pés de ninguém, não de verdade, mas na minha cabeça, talvez. E assim, ela fazendo aquilo, aquela cena dela fazendo aquilo, você lembra e você sente a dor de alguém quebrando os seus pés, entendeu? Cara, o que é aquilo? Ela é muito louca mesmo, mas assim, é uma louca que, pô, muito, muito legal de ver ela no filme, porque ela te marca de uma forma que hoje em dia, se eu ver alguém com aquele olhar, eu vou sair correndo, me deu bom dia, me olhou daquele jeito, fui embora, tchau, entendeu? E assim, é isso que eu gosto muito. Eu acho essa atriz maravilhosa. Eu acho que ela super mereceu o Oscar. E eu gosto de ver as atuações dela, os filmes dela, a série. Eu achei, assim, maravilhosa. E depois eu fiquei sabendo que aquela mulher existiu. E saber, assim, você assiste um negócio e saber que existiu é fogo, né? Você fica sabendo só depois que aquilo existiu e aí você fica na sua cabeça, nossa, isso existiu, sabe? Mas, assim, o que eu tenho pra dizer? Eu gosto dessa vilã, apesar dela me causar calafrio. Eu gosto muito dela. Cara, e a parada é tão sinistra que a minha esposa já falou pra mim: se eu te matasse, você não ia nem sentir. É só cortar 2 vezes. Então, é o pavor que eu tenho desse filme. Por quê? Eu já vi minha esposa me olhar dormindo 2 vezes. Imagina, cara. Aí eu venho. Adorei ela. Eu olho pra ela, eu tô com medo, daqui a pouco eu vou dormir. Tu acha que eu tenho sono tranquilo? Não, meu sono é muito leve. Qualquer que ela se mexe, o que foi, amor? Você quer água? Quer que eu te leve no banheiro, meu amor? Eu quase não durmo, por quê? Imagina, Deus me livre. Cara, aquela cena, sério, cara, eu dei um pulo. Mas eu dei um pulo de nervoso, que, cara, foi muito bem feita. Ela pega uma marreta, porra, na primeira porrada, tu vê o pé do cara virando. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Gente, o que é aquilo? Cara, eu tô impactado com aquele filme até agora. E Anderson, louco obsessão, cara. O que tu tem pra falar desse filme pra gente? Não muita coisa não, cara, porque, cara, o que falar de Kate Bates, essa excelente atriz, e o James Caan, né, que é a vítima, né, que é o outro também aí, pô, Poderoso Chefão, tem vários clássicos aí com ele é um cara da antiga e tal, e o mais interessante dessa história toda, esses filmes são as exceções do Stephen King, né, são aqueles poucos filmes que são adaptações que as pessoas realmente gostam, né? Do Stephen King, né? Que não tem aquele problema do final, ou não tem aqueles problemas todos. E uma outra coisa também bem interessante é que quem ia imaginar que um filme com essa história ia ter indicação ao Oscar, essas coisas todas, porque não desmerecendo o filme não, porque é um filme de baixo orçamento. Ele é um filme pequeno. Ele não é aquele filme de grandes produtoras que você... Caraca, fazem aquele lobby todo pra ganhar Oscar. Não, ele é um filme todo que se passa dentro de uma casa, cara. Entendeu? É um filme ele todo claustrofóbico, né? E aquela situação toda ali do cara tá vulnerável ali, aquela situação pelo fato dele estar debilitado, né? Por causa do acidente, isso cria uma claustrofobia ali surreal, porque ele não só não consegue sair da casa, como ele não consegue sair da cama, né? Ele tá super vulnerável ali naquela situação. E o mais doido, que tu vê que a pessoa, quando não é obcecada, cara, é como vocês falaram. Tem aquela questão do olhar, né? Você percebe, assim, que é um olhar diferente, é uma coisa, assim... Fala assim, que isso, cara? Essa mulher tá me olhando desse jeito, assim, sabe? Não é normal. Tipo assim... E, ao mesmo tempo, o que parece é que o Stephen King meio que estava fazendo uma crítica àqueles fãs chatos, né? Que já tinha naquela época. Acho que tem uma crítica ali, né? Tipo, né? Tem uma alfinetadazinha de leve ali, mas nada... Mas são, como a gente já falou, cara, Kate Bates, cara, ela muito, muito bem. Esse filme é muito sinistro, cara. Muito sinistro. Eu tenho que reassistir também
a última vez que eu vi já passou aí seus 20 anos aí, porque ele passava com uma certa frequência na TV, né, esse filme. E depois tem muitos e muitos anos que eu não assisto. Mas as lembranças que eu tenho com relação a esse filme são impactantes mesmo. Cada cena mais sinistra, a coisa vai apertando, vai apertando, vai apertando. Mas ela podia ter perguntado para ele, né? Se podia alterar o final, né? Não precisava fazer isso tudo com ele, né? Já que ele já estava naquela situação extrema ali, né? Quem ia interpretar o escritor, na verdade, esse papel seria do Jack Nicholson. Seria dele. Só que ele se negou a fazer porque ele tinha feito o Iluminado há pouco tempo. Então ele não queria fazer outro filme do Stephen King, inspirado em livro de Stephen King. Só por isso ele não aceitou fazer. E Caraca. Assim, você falou em relação à crítica. Na verdade, não é crítica aos fãs. Ele falou que essa personagem representa o vício dele. Quando ele escreveu esse livro, ele estava saindo do vício. Então, ele pegou tudo aquele sentimento que ele tinha em relação à droga e criou essa mulher obsessiva, porque ele sabia, ele voltava. Essa porra toda ele próprio. Caraca. E ele falou assim, cara, essa atriz, ela representa o meu vício. A mulher conseguiu pegar uma coisa, como é que se diz assim, que não era nem um ser humano, sabe? Era um porque sentimento, pegou o sensorial e transformou em físico. Isso aí, cara, ele falou assim, ela foi excelente. E realmente, cara, é uma coisa... E assim, outra coisa que eu acho engraçada nesse filme, o ator que faz o escritor, então, ele uma vez, ele tomou um porre, mas um porre, que ele chegou lá muito doidão, e esse dia tiveram que regravar tudo. E como foi um filme de tão baixo orçamento, que ele ficou com pena do diretor, e esse dia que foi perdido, ele pagou do bolso dele. Porque a culpa da parte de ficar ruim foi dele, que ele estava de ressaca, sabe? Cara, é muito maneiro. Esse filme é muito, muito, muito bom. Eu aconselho você a rever, porque, cara, eu revi ele hoje, fiquei impactado com esse filme. Eu já achava ele bom, achei ele bom pra cacete. E, pra mim, uma das melhores vilãs que eu já vi na vida, assim, de filme cinema. É muito, muito bom. E, gente, tá sendo muito bom fazer esse mês especial das mulheres no terror. Cara, tá sendo muito maneiro, porque aí nós podemos mostrar que também tem um certo machismo, né? Que terror não é coisa pra mulher. Porra, muito pelo contrário, cara. Nós estamos provando pra vocês que mulher no terror é pior que homem. Essas vilãs aqui, cara, deixa qualquer amorinha de vilão no chinelo, porque tem a loucura, tem o medo, tem essa parada toda sinistra demais, sabe? É uma coisa que eu tô gostando muito. E esse mês nós vamos trazer mais coisas maneiras para vocês sobre mulher no terror, tá bom? Espero que vocês gostem. E para encerrar, nós vamos falar um pouquinho com a Ana. Ana, explica pra galera sobre o seu Instagram, fala um pouquinho o que você faz lá. Então, gente, no meu Instagram eu falo bastante sobre livros, é uma paixão minha desde a infância, até para combater o próprio bullying mesmo. Eu acho que eu me apeguei muito aos livros por não me encaixar, às vezes, em alguns lugares. Então eu falo muito sobre livros, mas eu também falo sobre música, eu trabalho com música, eu sou compositora, junto com o Lucas Brendo, que é meu noivo. E, assim, a gente fala sobre conteúdos diversos. Então eu falo sobre cinema, dou dicas de como você iniciar leitura, para quem não tem o hábito, essas coisas assim, porque foram coisas que me fizeram crescer muito dentro das dificuldades que eu tinha, entendeu? Dentro de várias coisas que eu tive na minha adolescência e me acompanharam. O terror, quando eu era criança, eu adorava. Hoje em dia eu morro de medo, mas eu não consigo começar um filme sem terminar.
Então é aquilo, eu morro de medo, eu sei que eu vou sair, não vou dormir. Eu não vou dormir. Aí eu vou lá e assisto. Aí eu não durmo. Mas eu vou lá e assisto. É meio que é um vício, entendeu? Ele é a minha Kate, o terror. E eu gosto muito também. Eu falo sobre várias coisas. Eu também sou atriz, eu escrevo. Então, o meu Instagram está voltado para isso. O meu trabalho está voltado para isso. Eu estou me formando em tradução. E é sobre esse misto de coisas que eu falo, que eu costumo passar para as pessoas. Quem não sabe, a Josi é uma baita escritora de terror, galera. Sério, ó, ela participou da antologia Terror Macabro. Ela tá... Josi, quantas antologias? Fala pra eles aí, esse lado que a gente não fala muito aqui no programa. É verdade, esse lado aí meu a gente não fala muito. Então, pessoal, para vocês que não sabem, eu escrevo. Olha que beleza! Pra quem não conhece, pra quem não sabe, esse que é o belezinha nosso eu achei. Antologia Terror Macabro 2, Quando Vem a Escuridão. Eu sempre esqueço de fazer esse jabá, hoje eu já estou fazendo, na qual a Josi tem um conto, eu tenho um conto e eu sou um dos organizadores do livro junto com a Pris Magalhães. A Pris Magalhães também é uma escritora, ela tem vários livros e agora está saindo um catarse do próximo lançamento dela, que vai ser o Linha Vermelha, que é o Apocalipse Zumbi chegando a São Paulo. Cara, é um relançamento, capa dura, muito maneiro, e o livro é foda pra caramba, gente. Muito bom, muito bom. E a Josi, ela tem Achei o meu. conto aqui. A Josi tem um conto aqui, e se eu não me engano, acho que ela vai ter mais 4 ou 5 contos lançados, né, Josi? Tem mais 4. Tenho na Dark Books, tenho na Cripta e em outras antologias por aí, minha gente. E vocês que gostam de um plot twist massa, eu nunca deixo de colocar um no final. E assim, antes de eu mandar o pessoal avaliar os contos, eu sempre peço a opinião dos meus amigos. Eu digo, vê se esse plot twist funcionou contigo. Eu digo, menino, eu vou te matar, como é que tu faz um negócio desse? Aí eu digo, então funcionou, né? Aí eu sempre gosto de colocar assim um plot twist e outro aqui no final. E críticas sociais, eu sempre coloco. Se você ler meu conto, sempre vai ter uma coisinha assim, um personagem tá um ligado ao outro, datas sempre estão interligadas, nada tá por acaso lá. Por isso que eu demoro bastante a escrever os contos, demoro, mas se você ler, prestar atenção, tá tudo ligado. Isso aí, a gente sabe que a Josi adora um plot twist. Ela gosta de escrever e falar. Fala uma pulsão aqui, né? Não, spoiler. A Josi é a líder do spoiler aqui no canal. E Anderson, você é um cara também que você tá vindo pro terror agora aos poucos. O Anderson, ele é o cérebro por trás do canal. O Anderson é o cara que edita, é o cara que dá ideia, é o cara que conversa, é o cara... Porra, o canal não estaria aqui se não fosse pelo Anderson. E o Anderson é o responsável pelo Instagram do MacabroCast. Anderson, o que rola lá no Instagram do MacabroCast? Fala pra eles aí. Vou começar a cobrar salário, hein? Tô atarefado, hein? Cara... Não, cara, obrigado aí pelos elogios. Mas cara, lá por enquanto nós já estamos nas publicações relacionadas aos episódios e tal. A gente faz indicação de trailer, série, de filme, tudo em cima do terror. Para quem não tá a par aqui no canal do YouTube, fala, eles têm canal no Instagram, tem página no Instagram também? Tem. É o @MacabroCast. Só jogar aí no Instagram e na busca que você acha a gente lá. É um modo também de vocês ficarem a par do que está saindo, dos episódios, das novidades, as lives, que agora a gente também está fazendo, iniciando uma sequência de lives que a gente não fazia mais, né? Já tinha muito tempo, e agora com essa página nova aí do MacabroCast, a gente vai começar a botar com uma certa frequência para interagir com a galera lá ao vivo, lá, fazer um programinha ao vivo, igual a gente fez nessa primeira parte do Mulheres no Terror. Foi lá, gravo, quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né? E a gente fez lá, foi bem divertido, com a galera comentando. E é isso aí. Sigam @MacabroCast. E obrigado aí por mais um programa. Foi um assunto bem legal. Obrigado à participação da convidada, Ana Bia também, que está sempre lá comentando lá no Instagram. E foi um prazer gravar com você. Como é que é mesmo o seu Instagram, que eu esqueci de falar aqui?
Então, eu tenho 2 Instagrams, que tem o meu pessoal, que é Josi Santos, e tem o Instagram do Pipoca e Música. E lá eu posto indicações de filmes, séries, quando saem filmes novos. Eu posto mais terror, né? Porque quem tá postando sou eu gosto de terror, posto mais terror. Quando saem filmes novos, eu coloco lá se vale a pena você assistir. É sinceridade mesmo, eu digo o que eu acho e pronto. E também tem lista de músicas. É bem legal lá, vocês podem seguir, é Pipoca e Música. Isso aí. E Ana, cara, só tenho a agradecer a sua participação. Muito obrigado. Gente, não deixe de seguir a Ana, não deixe de seguir o Instagram da Josi, também o MacabroCast. Vocês vão me achar lá no @PeterTerrorMacabro. E outra coisa que às vezes eu esqueço, nunca posso esquecer, nós também temos o nosso grupo no Facebook, Terror Macabro Brasil. Estamos batendo já mais ou menos na base dos 122 mil membros no Terror Macabro Brasil. Galera, desde já eu já estava esquecendo, mas não posso deixar de esquecer para vocês pedir, deixar aquele like maroto, dizer se vocês estão gostando do canal. Estamos precisando de mais interação. O que vocês querem que nós apresentemos aqui para vocês? Se vocês estão realmente gostando, estamos precisando desse feedback. Valeu, galera? Desde já eu agradeço a Ana, agradeço ao Anderson, agradeço a Josi. Esse projeto está sendo feito com carinho, estamos levando, escolhendo tudo a dedo para vocês, sabe? E assim, o terror aqui não é por que o terror, porque o terror também é cultura. Vocês podem ver, viu, um pessoal da música, a galera que escreve, a galera do nerd. A gente quer pegar todo mundo e englobar com o terror, com a cultura do terror, sabe? É uma parada maneira, é um projeto maneiro. Contamos com vocês. Conversa com a gente. Quem quiser, vai lá, bate um papo. Vamos ver para a gente gravar, para fazer alguma coisa. Contamos bastante com vocês. Desde já, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Nunca esqueçam que a gente ainda está numa pandemia. Agora ela está batendo no pico. Por favor, se vocês tiverem que sair, botem a máscara, sabe? Não cai nessa não, que o negócio só está aumentando, as coisas só estão ficando piores. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Valeu mesmo, galera. Até a próxima. Fui.